quero fazer duas perguntas. Quantos aqui estão dispostos, ou está disposto, disposta, a lutar nesse tempo? Quantos estão disposto, disposta a vencer nesse tempo? Você crê que a vitória já está por certo? Amém? Eu também creio. E como você sabe que a vitória está por certo? Quen, 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 quen. Aleluia. Esse é pentecostal. Esse alemãozito é pentecostal. Olha, está no reteté. Só existe uma forma de você saber que a vitória está por certo. É quando você está posicionado. Se você não está posicionado, você não sabe se ganhou ou se perdeu. Você não sabe em que local da batalha você se encontra. Você não consegue ver nada por falta de posicionamento. Não tem nada a ver com o que eu vou falar, é porque o Espírito está soprando para mim estar falando isso nesse momento. Se existe algo nesse tempo de que, como igreja, nós precisamos estar bem posicionados. Qualquer jogo que seja, se você está mal posicionado, você não exerce a função que você deve exercer, o qual existe eficácia. Você pode declarar comigo assim: a posição em que eu me encontro deve ser uma posição eficaz. E poucos entendem qual a posição que deve estar. Mas o que eu quero falar nessa noite, e em nome de Jesus eu quero terminar, que é a sequência da palavra sobre as bem-aventuranças. O game over na terra. Perdemos batalhas, deixamos de usufruir das melhores coisas que existem no reino de Deus, porque entendemos de forma, eu não vou falar errada, não entendemos de forma eficaz o que é ser bem-aventurado. Entendemos que ser bem-aventurado é, como se diz, ao pé da letra, literalmente o que está escrito. Só que existem revelações e existem chaves, discernimentos que se encontram a cada entrelinha, a cada entre caractere, no espaço que existe entre uma letra e outra. Se você olhar de forma espiritual, você vai enxergar com mais eficácia e com certeza vai te ajudar nesse tempo ao que precisa ser feito em toda a tua vida. Amém? E hoje nós vamos estar falando sobre o versículo 9 de Mateus 5. Não sei se tem aí, eu vou ler na minha versão. Provavelmente seja um pouco diferente, tá? Eu geralmente uso mais de uma versão, porque eu gosto de interagir entre as versões, porque para mim se torna muito mais claro. E eu me envolvo, eu mergulho de forma mais saudável através da palavra. O Espírito Santo me toma pelas mãos e me leva entre uma palavra, entre uma versão e outra. Existem aqueles que gostam mais de uma versão ou de outra. Eu gosto da versão, independente de qual ela seja, contanto que ela me traga a revelação devida que o Espírito Santo tem para mim. Então eu gosto muito de estar variando entre as versões. Mateus 5, versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Existe uma versão que fala assim:
Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor do que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Eu achei muito interessante essa versão. Se existe um grande equívoco sobre a palavra pacificador. E às vezes se entende que ser pacificador é aquele que evita batalhas, aquele que evita brigas. E existe uma grande diferença entre o pacificador e o pacifista. O pacificador, ele procura a paz da maneira correta. O pacifista, ele quer de qualquer maneira, correta ou não, estabelecer a paz. O anticristo, quando ele se levantar de forma real e clara, ele vai querer trazer uma paz onde todos vão querer aceitar essa paz, porque vão querer evitar os conflitos. Mas eu quero dizer algo para você, é inevitável você viver as estratégias do reino de Deus como igreja do Senhor e não viver por batalhas. Fala-se de um homem chamado Salomão, que segundo os historiadores e a própria palavra fala, que foi um tempo onde se estabeleceu tamanha paz no governo de Israel, entre outras nações. A paz foi estabelecida, o homem ele carregava uma porção de sabedoria tão intensa que ele conseguia convencer e estabelecer a paz conforme todos queriam. Mas se existiu algo muito louco, é que nesse período se levantou falsos sacerdotes. Se desenvolveu uma cultura pacifista e não uma cultura de pacificador. E no reino de Deus, ele estabelece um sacerdote que seja pacificador, que traga a paz, estabeleça a paz conforme o reino de Deus pede, conforme o reino de Deus exige. Não tem como você ser um pacificador conforme os princípios que regem o reino de Deus da sua maneira. Sim, quem está falando é um cara que fazia o possível. Tinha um velho jogo de cintura para evitar os conflitos. Até que um dia, o Senhor me tomou e me levou para um local. Eu acredito que, se não for, é um local muito parecido. Igual ao Vale de Ossos Secos. Ele faz isso. E quando ele me estabeleceu, ele me mostrou os ossos. E ele perguntou, você sabe de quem são esses ossos? E eu falei, Senhor, porventura, deve ser de alguém que batalhou, alguém que venceu. Ele me disse assim, é assim que eu quero você, que você batalhe por mim. Eu disse, mas eu tenho batalhado. Ele disse, não da minha maneira. Aí eu perguntei, como o Senhor quer que eu batalhe? E ele me mostrou. Foi quando ele me deu a revelação sobre esse texto. Ele disse, eu quero estabelecer pacificadores e não pacifistas. Pacifistas querem reger de acordo com a nomenclatura do mundo, com as leis terrenas. Eles querem se guiar conforme é o melhor para os governantes da terra. Só que o reino de Deus, se existe algo
que precisa ficar claro no corpo de Cristo, na igreja, na amada noiva do Senhor, é que Deus não negocia o que é inegociável. E se existe algo que Deus não gosta de que queiram fazer, é negociar princípios e leis que Ele estabelece. Em João 14, 27, Jesus fala algo muito interessante. Na minha versão diz assim: eu lhes deixo um presente, a minha plena, diga comigo, plena paz. Vamos lá, plena paz. Continuando o versículo diz assim: e essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. A paz de Cristo, a verdadeira paz de Cristo, está em um pleno relacionamento com Deus. Não queira trazer uma paz que seja estabelecida entre homens, porque essa paz, ela existe um limite. Quando Deus nos chama para ser pacificador, existe algo que Ele exige de nós. Quando eu falo exige, é que está num contrato, não tenho como. Assim como um contrato trabalhista. Assim como um contrato de um negócio. Qualquer que seja o tipo de negócio que você faça, precisa se ter um contrato. Conforme a gauchada diz, cara, vamos fazer aqui um negócio emendando os bigodes. É muito difícil se fazer hoje um negócio desse tipo. Por quê? Porque se foi deturpado, distorcido os princípios do reino de Deus. É até de se admirar quando a gente encontra alguém que fechou um negócio só pela palavra. Só que no reino de Deus é muito claro quando a gente entende que a palavra, ela tem poder. E queremos utilizar somente a palavra para liberar uma porção profética, uma porção de cura, uma porção de entendimento, uma revelação, seja qual for o âmbito espiritual que essa palavra venha e discorra através da sua boca, prefere-se trabalhar mais nesse viés, nesse cunho, a falar uma palavra direcionada a um negócio, a um acordo. Por isso que foi estabelecido os contratos, para que sejam assinados. Porque às vezes nos preocupamos mais com algo terreno, os contratos, o papelzinho na mão, do que com a nossa palavra. Pacificadores confiam na palavra que... Declare comigo. Pacificador confia na palavra que libera. Diga assim, porque essa palavra vem dos céus. Ei, precisa se entender e ficar claro. E eu sei que você entende, mas eu preciso reforçar isso nessa noite. A tua palavra precisa ter eficácia, tanto quanto existe eficácia no mundo espiritual. Tanto quanto você confia, você acredita em um milagre, também a tua palavra, com contratos terrenos, precisa ser eficaz. Não querendo dizer que se porventura acontecer algum imprevisto e de não for cumprido, isso não quer dizer que vai denigrir a sua imagem, mas que você precisa entender que o que você carrega como um pacificador é uma palavra eficaz. E às vezes o pacificador, para estabelecer a paz, ele precisa estabelecer primeiramente uma palavra de ordem. Você sabia disso? Antes da palavra de paz, precisa haver uma palavra de ordem. Porque nos falta a cultura da obediência.
E isso é um outro momento, eu preciso compartilhar com vocês sobre isso. Se existe algo que nós precisamos entender. Na cultura judaica, fala assim, ó, quando um judeu, né, ele fala que quando alguém deve a outra pessoa, e eu sei dessa condição que uma pessoa deve a uma outra pessoa, por saber dessa condição, eu tenho que estabelecer a paz entre esses dois irmãos, essas duas pessoas. Isso é algo claro na cultura judaica. E às vezes queremos agir de forma correta, mas às vezes também queremos agir de forma errada. Estabelecer a paz é uma das ferramentas preciosas que Deus nos coloca nesse tempo, nos entrega nesse tempo, mas precisamos fazer da maneira correta. Jesus fez isso e restaurou a harmonia para conosco, e Deus e o seu reino. Está lá em Colossenses 1:20. Fala sobre isso. E havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Jesus foi o nosso maior exemplo de um grande pacificador. Ele trouxe a paz da maneira correta. Por isso que ele falou, eu vou lhes dar a paz, eu vou lhes deixar a paz, não como o mundo dá. E às vezes, para nós estabelecermos a paz, nós temos que nos esforçar por algo. Temos que lutar por algo. Pacifistas, eles querem qualquer paz. Pacificadores restauram não somente a paz, eles restauram, diga comigo, o pacificador restaura a harmonia entre Deus, o homem e a terra, através de Jesus Cristo. Bem-aventurados pacificadores. Eu acho lindo esse texto. O sentido da palavra pacificador aqui arremete à harmonia, que ela é uma palavra raiz da palavra shalom, que também tem uma raiz na shalem, que vai para mashilim, que é o portador da harmonia. Eu acho linda. A palavra em si, ela se revela de forma tão eficaz e tão graciosa. E quando nós nos submetemos a ela, nós somos os principais degustadores. Nós somos aqueles que mais se aproveita da palavra que vem revelada. Estabelecer a paz de qualquer forma é erro, é tolice. Estabelecer a paz de forma correta é algo que Deus deseja para nós. Somos o ponto, diga comigo, eu sou. Vamos lá, eu sou o ponto de equilíbrio entre os céus e a terra. Diga assim, porque o sangue de Jesus Cristo me habilitou para isso. Se você tem algum problema no seu trabalho, se você vê contendas no seu trabalho, no local onde você trabalha, você é o ponto de equilíbrio. Você é o portador da porção do domínio próprio para estabelecer o equilíbrio. Se você vê na sua família algum ponto de contenda ou de intrigas, você é o portador, você é o ponto de equilíbrio para trazer a perfeita paz. Como Jesus falou, eu lhes dou a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A nossa maior luta nesse tempo é estabelecer a paz, conforme o reino de Deus determina. E às vezes, estabelecer a paz é você parar para pessoas que você ama e dizer, eu sou contra o aborto. Eu
sou contra o aborto. Sabe por quê? Porque não coaduna uma coisa com outra. Você, mulher, você que é mãe, você que já pariu, já teve um filho, uma filha, você sabe a graciosa, a alegria em meio às dores. Vou baixar, não posso. Sentar, não pode nem cruzar a perna. As contrações. Mas você sabe que ali dentro tem vida. Você carrega vida. Como eu posso concordar? O teu útero, diga assim, ó, mulher, diga comigo, você que ainda vai ter filhos, você que já teve filhos, você que está com teu ventre agora, carregando uma vida, declare comigo, o meu ventre gera vida. Detalhe, essa briga toda que está acontecendo agora aí, não é por questão de um aborto por conta da violência, não. É porque simplesmente a pessoa, saí para curtir, e sabe como é que é, né? Fui lá, e aí de repente fiquei grávida, então não quero essa criança, eu vou tirar. Irresponsável. Eu sou da época que meu pai dizia assim, aonde come um, come 10. Lá em casa foram quase 11 filhos, cara. Papai não brincava não, menino. Papai não gostava nem de TV nessa época. Eu também não gosto não. Só que eu não quero ter filho, né? O mundo quer estabelecer algo que não coaduna com o reino dos céus. O mundo quer estabelecer algo que rouba a presença de Deus. O mundo quer estabelecer algo que rouba os princípios de Deus. E ser a favor do aborto é ir contra os princípios de Deus. Porque quando Deus fez o teu ventre, mulher, quando Ele te gerou, Ele fez assim, eu darei a ela a capacidade, juntamente com o homem, de ser a plena a minha imagem e semelhança. Uau. Cara, gente, o fruto do amor são os filhos. É tão sério, é tão violento, é tão certo isso que a palavra diz assim, ó, que os filhos são herança do Senhor. E venha com essa conversa frouxa, mole para mim dizer que, não, cara. Eu sou old school, velho. Sou da escola antiga. Não. Se existe algo que eu me arrependo, uma das coisas que eu me arrependo, gente, sabe o que é? De não ter tido mais filhos. Não tem um problema. Minha filha, como filha, minha filha me completa. Uma filha biológica. Mas se existe algo que se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria, professora. Sabia? Para ter pelo menos mais 3 ou 4 filhos. Que foi isso, amor? Calma. Sério. Hoje não. Hoje eu entendo. Hoje o Senhor tem nos preparado para filhos espirituais, que assim seja. Eu até brinquei semana passada, que ela estava grávida, quando eu falei, ela, o quê? Eu estou sabendo. Sabe por que as crianças, quando me veem, me abraçam? Porque elas sabem que eu carrego uma porção de ser pai, de liberar a paternidade, porque eu tenho aprendido com aqueles que estão acima de mim, que exercem um pastoreio correto, que exercem uma paternidade sobre a minha vida. Eles me ensinaram a ser pai, e eu amo ser pai. Ser pacificador é saber que vai ter momentos em que você precisa estabelecer o reino de Deus na sua casa, no seu trabalho, mesmo sabendo que o mundo não vai aceitar. E você vai trazer esse ponto de equilíbrio. Seja pacificador. Bem-aventurado é você, pacificador, pacificadora.
No versículo seguinte, fala assim: bem-aventurados são os perseguidos. Ei, está sendo perseguido? Está um par de gente aí atrás de você, querendo ver sua cabeça. Ei, você é bem-aventurado. Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Existe uma versão, aliás, eu vou ler o versículo 11 e 12, porque esses três últimos versículos, eles se intercalam, eles se unem. Versículo 11 diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo falarem todo o mal contra vós por minha causa. Que privilégio. Que privilégio. No versículo 12, Jesus fala assim, eu imagino Jesus falando ali no monte: exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Se é muito comum hoje, estou sofrendo uma perseguição no meu trabalho. E eu ajudo em oração, pastor. Não está fácil. Uau, o que foi que houve? Estão querendo que eu entre meia hora antes, pastor. Isso é uma perseguição muito grande, pastor. Hã? Nós cantamos aqui no início: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. É muito lindo cantar da boca para fora. Agora é muito mais belo quando você está passando por alguma perseguição, alguma injúria ou mentira sendo levantada, por conta que você decidiu ser um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Sabe como é que eu canto essa música? Eu não canto a perseguição. O Coliseu. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Está sendo perseguido? Glória a Deus. Por conta do Evangelho? Aleluia. É por conta da tua postura nesse tempo como igreja? Bem-aventurados sois. Bem-aventurados sois. Celebre. Celebrem. É um tempo onde você precisa se posicionar, tanto homem quanto mulher, de saber que batalhas estão aí às portas, mas que eu não posso me entregar, eu não posso me ater como um mal-aventurado, mas sim como um bem-aventurado. Eu tenho que me posicionar como sacerdote da minha casa. Eu tenho que lutar pela minha esposa. Eu tenho que lutar pela minha família. Eu tenho que lutar pelo ganha-pão. Mas eu também tenho que dar carinho, atenção. Eu tenho que dar suporte e segurança para ela. Ela, por sua vez, ela me ajuda. Faz até mais coisas do que eu em casa. E eu quero confessar algo para vocês. Na hora que ela está varrendo a casa ou está lavando as coisas, eu fico sentado lá no sofá e chacarabalaba, chorerebarababá. O que foi, amor? Amor, estou orando por você, para Deus lhe dar força. Para Deus te dar graça, porque você é uma guerreira.
Você está fazendo aquilo que eu não posso fazer, eu não tenho essa habilidade, amor. Então vai e faz, vai e vaza nessa força. Não, eu tenho ajudado ela, gente. Eu ajudo minha esposa. Depois de 30 e pouco. Tá, anote aí, ó. Pastor, anota, pastor, depois tu cobra ele, viu? Depois de 30 e poucos anos, vamos para o 34º ano de casamento. E já está com 5 anos, vamos para o 6º ano que nós estamos aqui no Rio Grande do Sul. E aqui foi um tempo onde Deus me forjou muito, como sacerdote da minha casa, para estar auxiliando a minha esposa dentro de casa. Eu não gostava. Eu estou confessando algo para você. Eu não gostava de varrer casa, passar um aspirador, lavar prato, panela, eu não gostava. Na verdade, nem gosto. Oh, aleluia! Eu pensava que eu estava só nesse vale de ossos secos. Mas sabe por que eu faço? Para honrá-la. Sabe por quê? Porque ela me honra. Sabe por quê? Porque a palavra diz que eu sou como Cristo e ela é como a noiva, a igreja. E a palavra diz que Cristo, amando, se entregou por ela para se submeter a algo. E eu, como a referência de Cristo, o meu papel é santificar a minha casa. E às vezes eu santifico minha casa ajudando ela. Às vezes eu estou no sofá fazendo uma leitura e eu vejo ela lavando as coisas e o Espírito Santo vai lá. Espírito Santo, eu estou recebendo tanto de ti aqui, não vai receber lá. E às vezes eu tenho que fazer isso. Mulheres, por sua vez, não se aproveitem disso, porque senão vocês vão ser cobradas de Deus também. Amém? Não tem problema nenhum. Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. E quando eu falo justiça, é a justiça do reino de Deus. Não é a sua justiça. A palavra diz que a sua justiça, elas se comparam como trapos de imundícia. Em outras palavras, absorvente sujo. A tua justiça, se você é perseguido por causa da tua justiça, o problema é teu. Mas se você é perseguido, se você é injuriado, se tem levantado mentiras contra você, por conta da justiça de Deus que você quer estabelecer no local onde você está, aí tudo bem. Mas você precisa entender sobre o que é justiça. Em Romanos 8,18 diz assim: considero que nosso sofrimento de agora não é nada, comparada com a glória que nos revelará mais tarde. Eu estou trazendo um sermão de sofrimento? Não, eu estou trazendo um sermão de esperança para você entender que os dias, conforme diz, são maus. Mas eu não posso, diga comigo, eu não posso. Vamos, eu não posso. Declare comigo. Eu não posso ficar parado, nem me conformar com a maldade do mundo. Diga, eu carrego algo muito maior para estabelecer uma glória muito maior que vem dos céus. Enquanto você para reclamar que não bateu meta, enquanto você para reclamar que no teu GR, na tua casa a luz não tem o número de pessoas suficiente, enquanto você para reclamar que um familiar ou não, um amigo ou conhecido não fez aquilo que você queria, você está parando e se projetando para as condições do presente século. Quando você para ver as coisas do alto, você vai perceber tudo que esse presente século está fazendo. Mas você também vai ter o privilégio de se posicionar da maneira correta e fazer aquilo que o reino dos céus pede para que você faça. Como diz o poeta da música brasileira,
Você ficar sentado num apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, não vai te levar a nada. Existe uma canção antiga que canta assim: se levante do chão, erga a sua cabeça. Tristeza não é coisa de cristão. Ei, eu estou falando é para você que tem passado por batalhas nesse tempo. Erga a sua cabeça, levante-se e dê um brado. Ei, mais vale, mais forte é o que está em mim do que o que está no mundo. Ei, você precisa entender que se está vindo batalhas, é para forjar um homem segundo o coração de Deus. É para forjar um sacerdócio muito mais real, muito mais excelente que existe nesse presente século. Eu não estou conformado com esse presente século. Eu estou disponível a amar muito mais nesse tempo. Porque eu não quero que quando chegue no fim da minha idade, na lápide, onde eu for sepultado, esteja uma frase, o epitáfio: devia ter amado mais, trabalhado mais, ter visto o sol se pôr, devia ter, vá para lá, eu quero amar mais agora, eu quero batalhar mais é agora, eu quero vencer mais é agora. Chorar, os butiá que caíram, não vai resolver nada, meu querido, minha querida. Você tem que se preparar agora, é que futuramente não caia mais butiá do seu bolso. Diga: bem-aventurado sou eu, quando sou posto à prova. Vamos? Diga assim: porque terei a oportunidade de ser qualificado e de acessar um novo nível que Deus tem para mim. Ei, ei. A igreja ela é muito interessante. Nosso estilo aqui é a igreja preta, com um telão, né? Temos bandeiras, dançamos, falamos em línguas, somos bem para frente, bem descolado e pá, mas também nós somos bem quadrados de forma espiritual, quando se relaciona a ter posicionamentos em Deus. Eu falei para os meus líderes há um tempo atrás: vocês vão ver uma nova porção do amor de Deus. Não é aquele amor de Deus, é assim mesmo, as coisas acontecem, irmão. Jesus, fica na paz, que Deus vai dar tudo. Não! Ei, errou, amém. Bom, a palavra diz, aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Vamos lá, levanta a cabeça, vamos para cima. Eu não vou errar mais como antes, eu quero agora acertar. Se eu errar, vai ser em coisas novas, coisas antigas, não vou mais porque elas ficaram para trás. Eu serei agora um homem segundo o coração de Deus. Eu serei uma mulher segundo o coração de Deus. Eu vou me afiar conforme o Senhor está me afiando nesse tempo. Eu quero ser afiado ao ponto de ser uma pedra onde estabeleça um altar, aonde quer que eu vá. Bem-aventurados sois vós, quando tiverem lutas, porque você está sinalizando no mundo espiritual que está se levantando homens e mulheres para guerrear nesse presente século e não se conformam com o que o diabo está lançando na mente, mudando a estratégia. Ei, Gálatas 2,17 fala assim: mas se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nosso pecado? De maneira nenhuma. Se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei, que já destruí, então faço de mim mesmo transgressor da lei. Pois, quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, isso é o versículo 19 já. Morri para a lei, a fim de viver para Deus. Versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A perseguição não parou, a igreja. Quem é a igreja? Diga, somos nós. Nós estamos em pleno avanço. Só que queremos avançar tudo de boa na lagoa, pescando um peixezinho, de preferência naqueles locais que são pesca e pague, que está assim de tilápia, assim de traíra, assim de carpa, está assim, ó. Você fica só lá sentadinho. Vou deixar ela parar de filmar. Já viu aquele vídeo? Tica tica bum, tchá tchá, tica tica bum, tchá tchá. É? A gente acha que é só tchá tchá, tica tica bum, tchá tchá. É? Ei, vai ter que pegar, preparar. Você vai ter que preparar a linha. Você vai ter que preparar. Você vai ter que, diga assim, eu tenho que olhar para a abundância que existe no mar, que Deus liberou para mim caminhar sobre ele. É muito simples querer ser bem-aventurado e não se esforçando para ser qualificado como um bem-aventurado. Hoje é muito fácil. Se você começar a rodar pelas internets, nas redes sociais, vai chover de curso. Você vai ganhar 1 milhão, você vai fazer isso, não faça como aquele, faça como eu, faça não sei o que, você vai ganhar 1 milhão. Aí lá o cara dentro de um Lamborghini, tá lá o cara dentro de um Maserati, de um Porsche Cayenne, aqui ó, vendendo curso. Tem até alguns que você pode até ganhar dinheiro. E ganha. Se você se esforçar, você vai botar seus pilas no bolso. Mas nos condicionamos a isso. Nos condicionamos tanto a isso, que a gente olha e não vê mais relevância no trabalho em si. Porque se foi oferecido uma mentira lavada, viaja o mundo inteiro e ganha dinheiro. Nossa, cara, quem não quer isso? É a mesma coisa de quem quer ser bem-aventurado. Ah, bem-aventurados que sofrem perseguição. Ah, Senhor, estou sofrendo perseguição, então vai acontecer, então eu vou logo me entregar, que eu quero logo morrer. E deu. Cara, eu me lembro, eu me emociono. Estevão, após pregar a palavra e confrontar escribas, fariseus, sacerdotes, homens que entendedores da lei, chegaram, quando viram, até um tal de Saulo estava presente, se revoltaram e levaram ele para fora e começaram a apedrejá-lo. E a palavra diz que ele viu a glória, ele viu os céus abertos e viu Jesus à direita de Deus Pai. Somos felizes aqui no Brasil, porque alguns dias eu vi vídeos de pessoas sendo assassinadas em outros países. Eu vi um vídeo essa semana de uma criança que entrou em histeria, tão alegre, ela ficou tão eufórica, porque recebeu uma Bíblia. E você, às vezes nós, para lermos um versículo, cara, brigamos com nós mesmos, nem com o diabo. Nem com o diabo a gente briga com nós mesmos. Vou ler agora? Não, vou ler depois. Não, vou botar o fone de ouvido que é melhor. Tenho nada contra aos dispositivos.
Mas se existe algo que eu tenho amado é isso aqui. Eu tenho tido tanto apreço por isso aqui. Como ela tem se revelado para mim de forma tão intensa. Por isso que eu decidi, os restos dos dias da minha vida, carregar ela comigo. Hoje eu vi o apóstolo Vitor ministrando, e ele pegava a Bíblia e fazia assim, ó. Vez por outra ele trazia para o peito. E eu disse, uau, quanto amor pela palavra. E às vezes, queremos ser bem-aventurados e não amamos essa palavra. Quantos versículos você já memorizou? Quantos versículos você tem de cor na sua cachola? Você grava frases que o mundo libera. Você grava piadas, você grava frases de filmes. Você grava palavras que venham trazer para confrontar outras pessoas. Mas a palavra que é viva e eficaz, que ela é mais cortante do que a espada de dois gumes, que ela penetra na divisão da alma e do espírito, você não perde tempo em se preparar para ela. Como você pode dizer que é um bem-aventurado se você não carrega ela aqui dentro de você? Quer ser bem-aventurado? Quer cantar com autoridade? A perseguição não parou. Precisamos estar preparados. Isso não é palavra de condenação, não é palavra para te desmotivar. Eu estou dizendo, é palavra para te motivar. Tem um filme que eu sempre assisto, ele vez por outra. O livro de Eli, cara. Como eu tiro ensinamento daquele filme, cara. Como eu tiro ensinamento. A palavra é a única que é capaz de fazer com que realmente você seja um bem-aventurado. É a palavra que vai te dar a condição de você se relacionar verdadeiramente com Ele. É a palavra que vai te dar respaldo para você vencer o teu eu. É a palavra que vai te dar a condição de você vencer o diabo. É a palavra que vai te dar a condição de você vencer o mundo. É a palavra que te faz elevar aos mais altos níveis que existem nessa terra. É a palavra que vai te fazer com que você se relacione com Deus como nunca. É a palavra. Eu só consigo amar minha esposa. Eu só consigo amar minha filha, meus netos. Eu só consigo amar o meu pastor. Eu só consigo amar cada um de vocês. Porque foi a palavra que me ensinou. Foi a palavra que me ensinou a sentir esse amor. Eu não me reservo mais a derramar lágrimas, porque eu sei que tem pessoas aqui que estão sentindo esse amor sendo derramado sobre a sua vida. É a palavra que nos respalda, é a palavra que nos ensina verdadeiramente como amar da forma correta. É a palavra. Declare comigo, é a palavra que destrava, que desata sobre mim o reino dos céus. É a palavra que faz com que eu me relacione verdadeiramente com Ele. Vamos? Não estou com raiva.
eu estou muito desejoso e decidido. Ah, Jesus. Interessante é porque sobre perseguição, estourou o horário, foi de novo. Eita, bem-aventurança, difícil de terminar, Jesus. Sobre perseguição existe uma classificação que já foi estabelecida, que se chama exclusivista, se chama secularista, exploratório. Esses 3 níveis, isso engloba toda a terra. E às vezes a perseguição vem nesses viés, só que dentro desses viés existe uma ramificação. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, acesse um site chamado Portas Abertas, que ele vai te mostrar, vai falar um pouco sobre a perseguição. Porque segundo a metodologia que foi encontrada diante de uma pesquisa, existe uma lista de 9 tipos de perseguição mundial: nacionalismo religioso, opressão do clã, hostilidade etno-religiosa, protecionismo denominacional, opressão comunista e pós-comunista, intolerância secular, paranoia ditatorial, corrupção mais crime organizado. Esses 9 tipos sempre estão encaixados, no mínimo 2 ou 3, independente da região que você esteja. Perseguição sempre vai acontecer com a igreja do Senhor. Lutas sempre vão existir. Agora, achar que isso não vai ter, já está de uma certa forma, você está se auto-sabotando. Vá para uma faculdade, vá para uma escola. Bom, próxima semana, nós vamos ter aí, se não me falha a memória, é próxima semana, que vamos ter as eleições aí dos conselheiros tutelares. Tem uma filha da casa que ela está concorrendo na cidade de Três Coroas, a Cristina. Se você é de Três Coroas, procure o contato. O que eu posso fazer como pastor da casa é direcionar. Não posso chegar e entregar o microfone. Mas a postura que ela teve nesses dias é de alguém que acredita na palavra, alguém que se move com a palavra. Nós também não temos aqui dentro de casa, mas temos uma pessoa que nos procurou esses dias, é cristã, está concorrendo à reeleição, e eu tenho que falar isso. E nós como igreja decidimos aqui apoiá-la. Aqui, igrejinha. É a irmã Ivone, ela faz parte de uma outra igreja, não é a Ivone daqui, a Ivone não, que tem 2 Ivone, né? Não é nenhuma das 2 Ivones daqui da casa, tá? Ela faz parte de uma outra igreja, mas pelo trabalho, segundo pesquisas que eu fiz, fui conversar com pessoas, ela é uma pessoa idônea, né? Tem feito um trabalho muito excelente como conselheira tutelar. E no próximo domingo, mesmo sabendo que é algo facultativo, você não é obrigado a fazer, mas como igreja, se nós não estabelecermos conselheiros tutelares que tenham a visão de reino, que buscam pela bem-aventurança, nós vamos estar fadados a lutar mais ainda por algo que não é saudável, por algo que é maléfico nesse tempo. Vamos lá. Existe um texto para mim que revela muito essa questão sobre a perseguição, injúria, as mentiras que são levantadas. O apóstolo Paulo fala algo muito interessante, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 8, do 8 ao 10. Eu queria que você agora ficasse de pé, para nós declararmos essa palavra. Não tenha medo de batalhas, as batalhas que Deus te entrega. Não tenha medo de lutar,
de entrar em batalhas onde o reino de Deus é evidenciado e glorificado. Não tenha medo de entrar em batalhas desse viés e de pensar na derrota. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 4:8. E eu queria que no 3 todos nós lêssemos esse texto. Amém? Vamos ler? Agora eu peço para que você libere agora a força que existe dentro de você, através da fé que está estabelecida dentro de você. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Próximo. Perseguidos, porém desamparados, abatidos, porém não destruídos. Próximo. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Se vai aplaudir para ele, pode aplaudir. Se é para ele... Cadê a galera do louvor? Eu estou aleluiado, eu estou espritado não, né? Hein? Eu estou passando por luta. Ei! De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos. Meu Deus, vocês viram o que aconteceu? Jesus, e agora como é que vai ser? Ei! Mas não desesperados. Está acontecendo algo como igreja, o que nós devemos fazer nesse tempo, como corpo de Cristo, como nós vamos nos mover. Versículo 9 diz assim: somos perseguidos. Ei, é normal ser perseguido. Não é normal você se sentir abandonado. Não, diga eu. Vamos lá, eu não estou abandonado. Diga, eu estou completamente amparado. Ainda diz assim: somos derrubados, mas não destruídos. Existe uma música, um corinho, na minha época corinho era antigo, né, cara? Um louvor para criança. Tropeça aqui, oi, cai acolá, mas depressa levanta e começa. Não é da época de vocês não, né, cara? Quase que eu espirro agora. Pura naftalina, gente, cheio de poeira esse louvor. Você pode até, sabe, se resvalar, mas dizer que está destruído por algo. Houve alguém que pagou um preço tamanho pela tua vida, pela minha vida, pela nossa vida. Houve alguém que olhou assim: rapaz, eu vou me sacrificar pelo Diego. Eu vou me sacrificar pelo, como é teu nome, tu de colete aí de óculos? Eu vou me sacrificar pelo Michael. Cara, eu vou me doar, eu vou me lançar na cruz, eu vou me entregar na cruz pelo Uriel. Diga assim: ele se sacrificou por mim, para que eu tivesse vida, e vida em abundância, para que sobre mim viesse o poder da vida, e eu não pare por nada, porque nós somos a igreja do Senhor. Nós vamos prevalecer, nós vamos vencer, nós somos bem-aventurados. Vamos, ei! Chacaraba sotorobabá.